Olá, meus irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo aula do nosso curso de teologia, curso básico avançado, curso avançado a nível de bacharel. Esta é a nossa apostila do nosso Instituto Sefta Demini. A nossa teologia é uma teologia tradicional, não é neopentecostal. Ela é tradicional, é pentecostal e ela é uma doutrina elementar, doutrinas conservadoras. Estamos aqui com esta matéria aqui, escatologia bíblica. Escatologia, a doutrina do fim de todas as coisas. Muito bem, a doutrina das últimas coisas. Estamos na página de número 33, na décima aula, parte 1, e vamos então falar sobre as 7 taças de Apocalipse, capítulo 15 e capítulo 16. Vamos falar sobre essas 7 taças e vamos, no decorrer desse estudo, estar falando junto com as 7 taças. Estaremos falando também sobre as 7 trombetas, 7 trombetas e 7 taças. Então nós vamos começar primeiro aqui, dando uma introdução, falando sobre as 7 taças de Apocalipse, capítulo 15 e capítulo 16. Muito bem. Após termos vistos nos capítulos 12 e 14 a identidade do perseguidor dos cristãos, o Império Romano e o poder por trás dele, Satanás verá o derramar da cólera de Deus sobre o mundo e especificamente sobre a besta. Os que têm a sua marca também verá a cólera de Deus no derramar das suas taças, né? E também a Babilônia também provará a cólera de Deus. Leamos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 15, versículo 1, e depois capítulo 16 e versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Capítulo 16, versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Muito bem. Novamente, neste ciclo, vemos repartir-se o período que cobre toda a história da humanidade. Devemos repetir que estes capítulos não estão em sequência cronológica. Então nós queremos que ressaltar que esses capítulos não estão
não estão em ordem cronológica com os capítulos anteriores que nós já falamos aqui. A evidência disso é a afirmação no capítulo 14, versículo 8, de que Babilônia, que é Roma, caiu. Porém, no capítulo 16, versículo 19, fala-se novamente de sua destruição. E no capítulo 17, ela é descrita de modo detalhado antes de perecer. Então, no capítulo 17, a Babilônia, ela é descrita de modo detalhado antes dela perecer, antes dela cair. Muito bem. Logo, os 3 capítulos estudados se estruturam assim. Capítulo 15, que vai falar da cena de abertura no céu. Capítulo 16, que vai falar das 7 taças da ira de Deus. Capítulo 17, que vai aqui fazer uma descrição de como tudo irá acontecer. Então, vejamos os capítulos 15 e 16 mais detalhado agora. Vejamos o capítulo 15 e 16 mais detalhados. Então vamos começar com a cena de abertura no céu. Capítulo de número 15. Não vamos ler porque é o capítulo todo, mas você lê aí. Você que está assistindo o vídeo aula e está estudando com a gente, lê o capítulo todo aí, capítulo 15, aonde João ele vê 7 anjos com 7 flagelos. João vê 7 anjos com 7 flagelos, pois com eles se consumou, consumará a ira de Deus. Os flagelos que João viu, e esses flagelos se consumou, aconteceu, e ele fez consumar a ira de Deus. Temos visto a ação de Deus sobre a terra, sobre a natureza e os homens, nos selos. E página 34, sobre os homens, nos selos e trombetas. Passamos para a página de número 34. Agora sua manifestação é mais enfática. Ele, Deus, né? Deus está irado contra aqueles que têm perseguido sua igreja e irá agir contra eles. Esse é o alvo das 7 taças. Então, o alvo das 7 taças é Deus manifestando a sua ira contra aqueles que têm perseguido a sua igreja. Então agora Deus vai agir contra eles. Este é o alvo das 7 taças. Muito bem. João introduz uma visão que manifesta o tempo presente, ao mostrar no céu
aqueles que venceram a besta, isto é importante, pois, assegurar que aqueles que foram aparentemente derrotados e mortos pela besta, na realidade foram vitoriosos sobre ela. Vou repetir aqui para facilitar a compreensão. João introduz uma visão que manifesta o tempo presente ao mostrar no céu aqueles que, abre aspas, venceram a besta, fecha aspas. Isto é importante, pois assegura que aqueles que foram aparentemente, abre aspas, derrotados, fecha aspas, e, abre aspas, mortos, fecha aspas, pela besta, na realidade, foram, abre aspas, vitoriosos, fecha aspas, sobre ela. Eles não estão tristes por terem morrido, pelo contrário, têm cânticos de louvor a Deus e ao Cordeiro em seus lábios. Aleluia! Louvado seja Deus. Leiamos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 13, versículo 7 e até o 15, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a sua imagem. Amém. Completa lendo capítulo 15, versículo 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... Por favor, lê do 1 ao 5. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei,
e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Amém? Porque eu pedi para ler desde o versículo 1, porque aí vai falar desse mar de vidro, e vai falar que nesse mar de vidro apareceu uma multidão aí que tocava harpas e cantavam cânticos, né? Cânticos, falou aí sobre o cântico de Moisés e outro cântico. Quer dizer, quem são esses? Esse mar de vidro é a igreja vitoriosa. Esse mar de vidro é a igreja que foi aparentemente vencida pela besta, mas que na verdade eles estavam vitoriosos. Eles ganharam foi a vitória em cima da besta. Quando a besta mata a igreja de Deus na grande tribulação, mata eles, ela acha que venceu os santos. Então vai aparecer mais na frente aí os santos vitoriosos como mar de vidro, com harpa nas mãos e cantando cânticos de vitória. A igreja, então, eles são os vitoriosos, que foram vitoriosos sobre a besta, porque não adoraram a besta e nem a sua imagem. Então ali eles aparecem como vencedores. Muito bem, deu para os irmãos entender? Então nós vamos continuar. Em seguida, 7 anjos recebem 7 taças de ouro contendo a cólera de Deus, a ira de Deus. Capítulo 15, versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos salvas de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Amém. Isto significa que o que está para acontecer na terra não é obra do acaso, mas é obra de Deus. O que acontece na terra é definido no céu. Tudo que acontece na terra já foi definido no céu para acontecer. Não pensa que o que está acontecendo é obra do acaso, porque não é. São coisas que está revelado dentro das sagradas escrituras e principalmente aqui no livro das revelações de Apocalipse. Amém. Muito bem. Essa é uma introdução sobre as 7 taças, né? Vamos continuar falando sobre essas 7 taças da ira de Deus, do capítulo 16 de Apocalipse. Logo em Levítico, nós vamos ler em Levítico capítulo 26, versículo 21, afirma que aqueles que não querem andar segundo a vontade de Deus recebem pragas da sua parte. Vamos confirmar isto em Levítico 26, versículo 21. E se andardes contrariamente para comigo e não quiserdes me ouvir, trazer-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Isso. Quem não quer andar concernente a vontade e o querer de Deus, com certeza vão receber pragas, tribulações que o Senhor vai permitir por causa da desobediência. E é sobre isso que estamos falando aqui, sobre as 7 taças da ira de Deus no capítulo 16 de Apocalipse, por causa da desobediência do povo ali dentro da grande tribulação. Então nós vamos ver aqui que é o que acontece aqui. O que acontece aqui é isso, desobediência.
devemos notar uma progressão nas ações de juízo de Deus sobre a terra. Nos selos, toda a terra é atingida. No selo, toda a terra é atingida pelas catástrofes que acontecerão no decorrer da história, incluindo cristãos e não cristãos. Nas trombetas, o alvo será para aqueles que não creem, que não creram em Cristo Jesus, os quais, diante do sofrimento, deveriam se arrepender e voltar-se a Deus. Então, agora nós vamos entender aqui para que serve as trombetas. Para que servirão as trombetas? Vai ter 7 trombetas que irão tocar. Para que servirão as trombetas? As trombetas servirão para aqueles que não creram em Cristo Jesus, os quais, diante do sofrimento, deveriam se arrepender e voltar para Deus. Mas como isto não irá acontecer, eles vão sofrer ali horrores na grande tribulação, Deus dando a eles um aviso através da trombeta para eles se converterem a Deus, mas na verdade o coração vai estar endurecido, não vai querer converter. Então Deus vai ordenar o derramamento das taças da sua ira, e aí esse povo vai começar a morrer, vai ser uma mortandade terrível, que Deus vai começar a matar aqueles que não querem se curvar diante do seu senhorio. Muito bem, vamos continuar. Podemos ler capítulo 9, versículo 21 de Apocalipse. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. Não se arrependeram, foi o que eu falei aqui. Deus vai mandar o toque das trombetas e vai acontecer alguma catástrofe para os homens sofrerem e se arrependerem. Só que isso não vai acontecer. Não se arrependeram. Porém, não acontece arrependimento. Já nas taças temos uma especificação maior. A cólera de Deus, que se manifesta na história, visa os seguidores da besta, que está no capítulo 16, versículo 2, prepare para ler, e a cidade de Roma, que vai estar no capítulo 16, versículo 19. Leiamos primeiro 16, versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A grande Babilônia é a cidade de Roma, que vai ser obrigada por Deus a beber o cálice da indignação da ira de Deus. Logo, o objetivo agora já não é geral arrependimento, mas punir. O objetivo de Deus agora, já que ninguém se arrependeu com a trombeta, com as trombetas,
Então agora o objetivo de Deus é trazer punição, é punir. Deus deu primeiro a oportunidade de arrependimento. Ninguém quis arrepender, continuaram na sua prática de pecado, idolatria, feitiçaria e etc. Agora o Senhor então vai querer punir. Quanto a isso, enquanto as trombetas atingiam 1/3 parte, que nós vamos ver aí no capítulo 8, prepare aí, né? As taças agem sobre tudo e todos. Vou repetir aqui a parte que vai dizer assim: o objetivo agora já não é geral arrependimento, mas agora o objetivo é punir. O objetivo de Deus agora é punir. Quanto a isso, enquanto as trombetas atingiam 1/3 parte, as taças agem, ou podemos dizer, atingem todos e tudo. As taças. Vamos ler então Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, 8, 10, 12. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte, e queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios, e sobre as fontes das águas. 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas, para que a 3ª parte deles se escurecesse, e a 3ª parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Capítulo 9, versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. Está vendo aí? Isto é nada mais, nada menos do que o juízo de Deus, que cai sobre aqueles que não o temem. Pelo contrário, perseguem a igreja de Deus. Perseguem a igreja de Deus. Então, para corroborar com o que foi dito acima, ou seja, que tanto trombetas quanto taças cobrem o mesmo período da história. Basta que coloquemos em colunas paralelas os temas de trombetas e das taças, para vermos a incrível semelhança. Quer dizer, vou explicar mais detalhadamente e depois vamos entrar nas colunas paralelas para que todos entendam. É o seguinte, o entendimento é esse: cada taça que será derramada será antecedida por um toque de trombeta. Deu para entender? Agora eu vou falar de modo contrário. Cada trombeta tocada está anunciando uma taça que será derramada, se não houver arrependimento.
Então olha a misericórdia de Deus aí. Deus é tão misericordioso que não vai sair assim, ó, punindo ninguém ou punindo todo mundo sem primeiro avisar, porque Deus não faz nada sem primeiro avisar, não. É o homem que faz de surdo para não ouvir o aviso de Deus. É o homem que tapa os ouvidos, viu? E não é só o homem, não. Lá também na palavra do Senhor fala, não sei se é 1 ou 2 Coríntios, vai falar que o Deus, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer neles a luz do santo evangelho de Deus. Então o povo vai estar ali, ó, cego. Deus está mostrando para eles, anunciando para eles. A trombeta toca, 7 anjos ali vai tocar trombetas, e a trombeta vai trazer sofrimento e horrores para o homem abrir os olhos, abrir os olhos e o entendimento e dizer: Deus está avisando que Ele não está satisfeito com a maneira que estamos agindo, precisamos nos arrepender. Só que a Bíblia diz que não vai haver arrependimento, o homem não vai arrepender. Então Deus agora não quer mais avisar, agora Ele vai querer punir. Como? Derramando a taça da cólera, da ira do Deus Todo-Poderoso sobre o mundo todo. Enquanto as trombetas é para avisar alguns incrédulos para se converter a Cristo, as taças não serão para alguns, serão para todos e para tudo que estiver na face da terra. É terrível, irmão, coisa terrível. Vamos continuar, vamos para colocar as colunas paralelas. Digo assim, vamos falar agora das 7 taças. Aí suponhamos que aqui é uma coluna, aqui está 7 taças que nós vamos falar, e paralelo aqui vai estar, não, primeiro aqui 7 trombetas, aqui 7 trombetas, paralelo aqui as 7 taças. Fique atento, porque eu vou ler assim, tá? 7 trombetas, 7 taças. Ó, primeira trombeta, primeira taça. Segunda trombeta, segunda taça. Terceira trombeta, segunda taça, até chegar à 7ª trombeta e a 7ª taça. Vamos lá. As 7 trombetas do capítulo 8, versículo 9, e as 7 taças do capítulo 16. Primeira trombeta vai atingir a terra, capítulo 8, versículo 7. Apocalipse 8, 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Isto, Deus está aí dando um aviso com essa trombeta. A primeira trombeta já é um aviso para o homem ficar em alerta e converter a Cristo, só que não converte. Então Deus vai fazer o quê? Vai trazer agora a punição. Primeira taça também, que vai acontecer destruindo a terra, capítulo 16, versículo 12. 1 e 2. Capítulo 16, versículo 1 e 2. Está aí só na apostila aí, versículo 2, mas capítulo 16, versículo 1 e 2. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus.
E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Muito bem. Segunda trombeta vai danificar o mar. Capítulo 8, versículo 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Deus avisa de novo através de trombeta, destruindo agora no mar. O homem não se arrepende, então Deus traz as taças para punir o homem. Capítulo 16, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Muito bem, muito bem. Vamos continuar. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais detalhado lá na frente sobre esse assunto novamente, porque isso tem que ser muito bem comentado, porque é muito difícil de compreensão. Mas no finalzinho vocês vão estar entendendo tudo, tá bom? Vamos lá, nós estamos na segunda taça, na segunda trombeta e a segunda taça, né? Então vamos para a terceira trombeta. Deus já mandou a primeira taça sobre a terra e a primeira trombeta, destruindo tudo para alertar o homem. Não houve arrependimento. Deus já mandou a segunda trombeta sobre o mar, matando tudo que existe no mar. O homem viu, mas não se arrependeu. Agora vem, Deus agora vai tocar nos rios e nas fontes. Terceira trombeta, Deus toca nos rios e nas fontes. Capítulo 8, versículo 10 e 11. Pode corrigir, 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Muito bem. Houve arrependimento? Não. Então Deus agora vai punir, derramando taças da cólera dele. Capítulo 16, versículo 4 a 7. Rios e fontes novamente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que eras e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Observamos aí que quando Deus pune nessa terceira taça, quando Deus pune aí com a sua cólera, observamos que existe uns santos aí que estão adorando a Deus e prestando louvores a Deus, e ao mesmo tempo também sendo irônico com o povo que derramou o sangue dos santos, e eles estão dizendo: justo e poderoso és tu, ó Deus, né? Repete aí esse versículo para os irmãos perceber que esses aí com certeza são a igreja que está louvando a Deus pelos feitos da ira de Deus, punindo o povo, e ao mesmo tempo falando com ironia contra aqueles que derramaram o sangue dos santos. Leiamos, portanto.
E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Oh, glória, aleluia, maravilha. Quarta trombeta vai agora atingir o sol, lua e estrela, para ver se o homem acorda e se converte a Deus, mas ele não vai acordar. Leiamos aí Apocalipse capítulo 8, versículo 12 ao 13, pode corrigir, 12 ao 13. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de soar. Misericórdia. Arrependeram? Não. Então tome Tarsa da cólera de Deus. Quarta Tarsa. Não arrependeu, então vão ser punidos. Capítulo 16, versículo 8 a 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçassem os homens com fogo. Meu Deus! E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Misericórdia! Irmãos, o negócio não é brincadeira não, né? Muito bem. Quinta trombeta. Vai então agora haver escuridão e tortura. Deus vai só apertando o cerco, mas não é por maldade não, é para ver se o homem se acorda e se arrepende. Mas o homem ainda vai continuar de coração endurecido. Podemos ver que nessa tarde aí, a quarta tarde aí, eles blasfemaram de Deus. Blasfemaram. Aí o Senhor falou: ai, ai, ai dos habitantes da terra, porque ainda existe 3 taças para ser derramada. Vamos ver, escuridão e tortura, capítulo 9, versículo 2 ao 5. Do 1 ao 5. 1 ao 5. Capítulo 9, versículo 1 ao 5. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando ferem um homem. 5 meses sendo atormentados, e a ordem de Deus para esses gafanhotos é: não mata, só atormenta durante 5 meses. Esses gafanhotos não são gafanhotos animais que temos hoje em dia, que entra na lavoura e devora tudo, não, porque esses gafanhotos animais aí, eles devoram
a erva verde, viu? Esses gafanhotos aí são demônios, são agentes de Satanás, que pode ver na Bíblia aí, que vai falar que deu ordem ao anjo que abrisse o poço do abismo. O anjo vem do céu com uma chave e abre o poço do abismo, e sobe fumaça e enxofre, e no meio disso gafanhotos, para morder o homem, para torturar o homem. É claro que essa tortura é tortura de dores, de enfermidades, de epidemias, pandemias e coisas piores do que essas que virão por aí. Tem muita gente pensando que nós já estamos vivendo já a grande tribulação por causa da pandemia da coronavírus. Isso não passa nem na pontinha do dedinho mindinho da grande tribulação. Se você não está aguentando agora, então vem para Jesus, meu filho, vem para Jesus, minha filha. Se você não está aguentando agora a pandemia da coronavírus, né? Você está achando que já é a grande tribulação? Isso não chega nem na pontinha do dedão mindinho da grande tribulação. Vai ser coisas piores, 10 vezes piores, 100 vezes piores do que essa pandemia do coronavírus. Já está até acabando. Então, nós ainda não estamos na grande tribulação. Isso aqui é princípio de dores. Princípio de dores. Volta para Jesus, irmão. O que você está fazendo, irmão desviado, hein? Você está esperando Jesus voltar para você sofrer esses horrores dentro da grande tribulação? Cuidado, Jesus virá como um ladrão de noite, e você não vai saber a hora e nem o dia, viu? Então conserta com Jesus, sai dessa zona de conforto que você está, meu irmão. Você que era obreiro da casa de Deus, você trabalhava para Jesus, anunciava a palavra, pregava o evangelho, viu? E agora você fica aí vivendo de passado. Antes eu era assim, antes eu fazia assim, antes eu pregava, antes eu orava e Jesus curava, antes eu... Então, tá vendo aí, meus irmãos? Falamos aí sobre a quinta trombeta. Houve arrependimento? O homem se rendeu a Cristo na grande tribulação? Não quiseram. Então, agora Deus acabou de dar a oportunidade, mas o homem não aceitou a oportunidade. Então agora Deus vai vir trazendo a punição, derramando a quinta taça da sua ira sobre os habitantes da terra. Leiamos, portanto, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 10 e 11. Vai falar de escuridão e angústia aí. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram no Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Meu Deus, blasfemaram mais uma vez. O Senhor querendo que eles se arrependem e se converta. Não, blasfemaram. É complicado, né? Mas ainda Deus vai dar mais duas chances. Vou falar ainda sobre a sexta trombeta e a sétima trombeta, e a sexta taça e a sétima taça. Então nas trombetas Deus dá a oportunidade, Deus faz o homem sofrer, para ele, para a ficha dele cair, que Deus não está satisfeito com ele, que esse sofrimento é para ele reconhecer que ele precisa se converter e se consertar a sua vida a Jesus, com Jesus. Mas
o homem endurece o coração, até porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam na mente deles a luz do santo evangelho da glória de Deus. Então, o homem continua com o coração duro, e Deus então é obrigado a derramar taça de ira para punir o homem. Mas Deus dá ao homem a sexta chance de arrependimento na grande tribulação, trazendo aqui a sexta trombeta, que agora vai tocar no rio Eufrates, capítulo 9, versículo 13 a 14, 13 a 18. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeças de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. E por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Houve arrependimento com essa mortandade? Não. Então Deus agora vai trazer a punição, derramando a taça da sua ira, a sexta taça, também sobre o rio Eufrates, capítulo 16, versículo 12 ao 16. E o sexto anjo pode corrigir. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas, e os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Muito bem, agora encontramos Deus aqui, Jesus anunciando a vinda dele, depois de derramar 6 taças e tocar 6 trombetas. Ele anuncia a vinda dele: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado bem-aventurado aqueles que vigia e guarda. Olha aí Deus aí dando um alerta: bem-aventurado aquele que vigia e guarda, porque ele virá como ladrão. Está anunciando a vinda dele na sexta taça, né? Então agora nós vamos passar para a 7ª trombeta e a 7ª taça, que a 7ª trombeta vai falar que agora Deus vai dar um sinal com vozes vindo do céu, capítulo 9, capítulo 10, versículo 1 a 4. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas por 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las.
Mas ouviu uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. É mistério aí, né? Sele os que os 7 trovões falaram e não os escreva, porque é mistério. Nós não sabemos explicar, ninguém sabe o que os trovões falaram. É mistério, só vamos saber como chegar no céu. Então vamos saber. Então, houve essa voz do céu, os 7 trovões falaram alguma coisa de arrependimento lá para os homens. Arrependeram? Não se arrependeram, não houve arrependimento. Então Deus agora vai derramar a última taça, a 7ª taça da sua cólera, da sua ira, para terminar de punir o homem. Agora vai ouvir agora voz que vem do trono. Nas trombetas ouvimos vozes que veio do céu. Agora eles ouvirão a voz que vem do trono. Capítulo 16, versículo 17 a 21. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do tamanho de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Meu Deus do céu, misericórdia. Pedra do tamanho de 1 talento. Sabe o que vale 1 talento? 1 talento equivale de 30 a 60 quilos. Deus então vai punir agora o povo nessa última 7ª taça, fazendo chover saraiva com pedras de 1 talento, que equivale de 30 a 60 quilos de saraiva, de pedra, caindo sobre a cabeça dos homens na terra que não quer reconhecer o senhorio de Jesus, não quer obedecer a Cristo, não quer ouvir o seu evangelho, não quer obedecer a sua voz, e está brincando com as coisas de Deus, deixando Deus em segundo plano, em segundo lugar, sempre Deus ficando em segundo lugar. Mas a punição, Ele sempre vai trazer a punição. Primeiro, Ele dá a oportunidade. Se o homem rejeitar a oportunidade, Ele dá a punição. Então eu termino aqui dizendo para você, meu irmão, que está diante deste vídeo, o que tu está esperando para voltar para os caminhos do Senhor, meu irmão? O que tu está esperando para voltar a ser usado por Deus? Não adianta ficar vivendo do passado. No passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo, no passado eu era aquilo outro. Isto não adianta mais nada. Deus, Ele é o Deus do presente e do futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode voltar a ser usado por Deus. Não fica vivendo de passado, não. Quem vive de passado é museu. E você não é museu. Você é servo de Deus. Está parado? Volta para Jesus. Passa a viver o presente. Aquilo que Deus te usava para fazer antes, Ele vai te usar para continuar fazendo. Mas você tem que tomar posição diante de Deus. Toma posição
Entra na brecha e continue na brecha, e que Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Fiquem na paz do Senhor Jesus, a nossa esperança. Amém.